Boa tarde, esse é o canal Força Educação e se você chegou até aqui pela thumbnail desse vídeo, com certeza você deve estar esperando que eu venha explicar a relação entre Facebook e o jornal Estadão. Mas antes de eu entrar nessa seara, eu preciso trazer alguns elementos super importantes. E eu quero começar trazendo o primeiro elemento, um elemento bastante histórico e contextualizador, o elemento da análise trazida por Max Weber, um dos pais da sociologia e o idealizador da escola alemã de sociologia. Qual é a análise de Max Weber? Eu vou me apropriar da análise trazida por Weber em Ciência como Vocação, da obra que nós conhecemos aqui no Brasil como Ciência e Política, Duas Vocações. Quando ele fala de ciência, a gente poderia apropriar, por exemplo, para o jornalismo. E Weber é muito claro ao afirmar que o cientista não cabe emitir a sua opinião sobre os fatos, ele deve apresentá-los. E ele fala disso na perspectiva de um professor, mas nós podemos trazer para o jornalismo, pois é um fato também, e eu acho super relevante tratar, que o jornalismo ele está entre dois mundos, entre a ciência, o fazer jornalismo corretamente, com dignidade, com respeito, buscando a informação mais acertada e trazer a linde da sociedade fatos obscuros, fatos que estão encobertos e que somente as pessoas preparadas para recolher as informações do mundo e, mais do que recolher, interpretá-las, podem trazer a lume condições bastante abjetas, condições obscuras mesmo, que fazem parte do nosso cotidiano, tanto na política quanto na vida social e também nas instituições sociais. Além disso, eu quero tratar também de alguns conceitos weberianos que eu já apresentei para vocês e queria reforçar para a nossa análise. Bem, Weber trabalha com a ideia de tipos ideais e Weber vai traçar 4 tipos ideais de conduta, sendo as 2 primeiras relacionadas a uma postura mais tradicionalista, mais eivada de preconceitos e erros, quais sejam as posturas ligadas principalmente a valores tradicionais ou valores morais. A conduta, a ação social tradicional é aquela que é irrefletida, que as pessoas adotam simplesmente porque seus pais, seus avós, a comunidade onde vivem, elas admitem determinadas posturas e condenam o que é adverso, o que é contrário. Por outro lado, existe também a conduta que é puramente religiosa e é trazida por valores tradicionais, em que, devido à sua crença, você adota uma determinada postura, muitas vezes não sendo uma postura mais racional, e muitas vezes, em muitos casos, não é. Você adotaria uma moral que Weber identificava como a moral cristã. Essas 2 condutas têm, muitas vezes, impedido a sociedade de se desenvolver, segundo Weber. Não de se desenvolver no sentido de Durkheim, que a sociedade viraria um organismo. Não. Weber vai falar que a sociedade deve se estruturar. E a estruturação social é um processo contínuo. A sociedade está sempre trazendo uma nova cultura, um novo conhecimento através dos grupos, e esses grupos vão se juntando e vão modificando o sentimento social. Foi assim que surgiu o capitalismo. O capitalismo, para Weber, não é um simples modo de produção, ele é um sentimento. Ele é um sentimento que se desenvolve no meio social, humano, ocidental, desde os idos da Renascença. E, de igual modo, as ações sociais, quanto mais racionais, elas mais vão ser orientadas ou por uma finalidade ou por um valor, um sentimento, que não vai estar atrelado a uma religião, mas vai ser o sentimento de reconhecimento do outro ser humano. A ação social em si, segundo Weber, é a capacidade que um homem tem de influenciar no comportamento de outros seres humanos, de influenciar no coletivo onde vive. E a postura de um membro do jornalismo tem que ser sempre voltada para a compreensão, a interpretação dos fatos,
dos fatos em sociedade, dos fatos em que ele vive. Eis que, dado essa primeira introdução, nós chegamos ao fato em si desse vídeo, qual seja a relação entre o Estadão e o Facebook. Eu quero dizer para vocês que, primeiramente, o Facebook tem adotado desde 2016 a perspectiva de trabalhar com a premissa de que existem muitos emissores de conteúdo que são conteúdos não verificados e, portanto, podem trazer desde pânico geral até informações muito falsas. É incrível porque desde 2016 remonta à memória a campanha norte-americana para a eleição que resultou na eleição de Donald Trump. Muito sintomático. Mas o Facebook chamou várias empresas do mundo, várias, desde 2016, e exigiu que elas possuíssem um selo de certificação, o IFCN, International Fact Checking Network. Esse selo é um selo que é dado internacionalmente para as agências de conteúdo jornalístico. Várias empresas do meio jornalístico passam por vários críticos e esses emitem um selo, exaram um selo de confiabilidade. Seria mais ou menos isso. Esse selo, a empresa do Estadão, o Estadão Verifica, só conseguiu em janeiro desse ano de 2019. Só que tem um problema. O Estadão, há poucos meses, relacionou e quando conseguiu esse selo, foi bem a época em que o próprio Estadão colocou uma lista de sites ou pessoas que não seriam bem-vindas, que estariam relacionando fake news. Notadamente, essa relação era de pessoas ligadas à eleição do atual presidente Jair Messias Bolsonaro ou a ideologias, a posturas ligadas ao livre mercado ou a postura conservadora dentro da política e da sociedade. Então, causa um grande burburinho você pensar que nós não teremos, por exemplo, uma ação científica de um jornalista ao verificar se a informação é verdadeira ou falsa. Ele não irá simplesmente verificar, ele irá simplesmente posicionar-se. E nós estaremos diante de uma postura altamente tradicional, de uma ação tradicional, em que o jornalista, completamente imbricado do meio em que vive, sendo este meio o meio voltado às suas ideologias, nós não podemos, então, acreditar que alguém ele possa estar completamente livre da influência do meio em que convive. Isso é um fato. Afinal, Weber trabalhou com tipos ideais de atitudes humanas. Toda ação que é, por exemplo, religiosa, ela também pode ser racional, voltada a valores. Se o sujeito tiver alteridade o suficiente para separar a sua religiosidade da sua capacidade racional de crítica ao mundo. Da mesma forma, uma pessoa que tem uma vertente mais ligada ao viés de esquerda, também é possível analisar com critério as informações que são chegadas através da plataforma Facebook e, mesmo sendo exaradas por pessoas ligadas ao conservadorismo ou ao liberalismo, entender que elas não são falsas, apenas são ideologicamente diferentes daquilo que ele gostaria. Contudo, a grande preocupação é se o Facebook não irá impedir que essas páginas, que por ele já foram previamente denunciadas como sendo emitentes de fake news, que sendo responsáveis, inclusive pela eleição do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, com o lançamento de vários torpedos via própria plataforma Facebook, WhatsApp e YouTube, se essas plataformas não irão aproveitar-se para novamente emitir esse tipo de informação errada e, portanto, vão ter o seu compartilhamento limitado em até 80%. Analisando friamente, a partir da ciência, da sociologia weberiana e dos escritos de Max Weber,
eu posso emitir a seguinte opinião: aqueles que se dedicam à profissão do jornalismo, que é uma profissão que cumpre uma função social no próprio entendimento de Weber, onde relaciona de um lado a ação racional humana de informar a sociedade sobre os seus caminhos e descaminhos, e que cumpre a função de fiscalizar as ações do poder público, essa pessoa, se ela for orientada por valores racionais e por valores sociais de respeito à verdade e principalmente à lisura dos fatos, ela vai ser capaz de permitir que algumas páginas de direita, como é chamado no popular, continuem a funcionar normalmente, tenham seus compartilhamentos e, inclusive, possa continuar a crescer. E deverá censurar também algumas páginas normalmente relacionadas à esquerda que também possam estar emitindo notícias falsas, notícias que não possam ser verificadas como verdadeiras. Isso vai depender muito da pessoa. Weber chamou a profissão de jornalista, já no livro, como sendo a profissão de um charlatão, quando as pessoas abandonam a postura ética, a postura ligada ao ethos do fazer a função social, de ligar a ação do ser humano à estrutura social, que estrutura em Weber nada mais é do que o próprio movimento da sociedade para encontrar sua homeostase, o seu equilíbrio, o equilíbrio da parte com o todo. E essa ligação só pode ser feita através de uma instituição. E qual não seja a melhor instituição do que o jornalismo sério, o jornalismo convicto do compromisso com a seriedade. Esse jornalista, ele vai ser capaz de verificar o que não é verdade, o que é falso e mais, ajudar a afastar as fake news. Essa preocupação também está com o senhor Bob Iger, o CEO, diretor executivo da Disney Entertainment, o grupo conglomerado Disney, que num jantar da Simon Wiesenthal, uma empresa renomada mundialmente de cunho semita, que falou em um determinado momento da sua explanação que se nós não tivermos cuidado, nós vamos ter novos Hitlers. Por quê? Pois os discursos estão cada vez mais acachapantes. E Hitler teria adorado as redes sociais, pois é um lugar onde as pessoas exageram, vão ao extremo. E nós não precisamos de extremos, nós precisamos de racionalidade. Faltou isso à Alemanha, mas não pode faltar no século XXI a todas as sociedades. Se você gostou, deixa o joinha, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal. Muito obrigado e boa noite.